da candidíase, ele é possível eliminar todos esses sintomas com o poder da alimentação? Será mesmo, Sheila? É esse o conteúdo de hoje, com a participação de uma bem nutrida. Todos os dias aqui eu vou trazer bem nutridas para mostrar para você como elas conseguiram eliminar os sintomas, que talvez você tenha algum sintoma aí similar, está convivendo com ele há anos e agora veio uma dor muito mais forte e você quer de vez resolver isso. E com esse conteúdo aqui, se você prestar atenção, se você começar a aprender, sim, precisa aprender, a aprender com a história do outro e colocar isso em prática, eu te garanto que você terá resultados diferentes. Então vamos com tudo. Hoje eu vou conversar com a Audicleia. A Audicleia, quando você estiver aí, me mande um oi. E ela vai contar uma parte dela da jornada de eliminação e como foi para ela o processo. Se foi fácil, foi difícil, quais foram os obstáculos, para você já começar a virar a chave para realmente despertar e compreender que a medicação vai te salvar da morte, mas não vai fazer com que você fique bonita, com libido, com pele bonita, com cabelo bonito, com abdômen do jeito que você quer, sem candidíase. Nenhuma medicação tem esse poder. Vocês para o dia 19, tá? Dia 19, oficialmente, a gente começa aí com conteúdo do teórico e prático para vocês aplicarem os primeiros passos. Adicleia, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, sua disponibilidade. Olá, bom dia. Bom dia. Obrigada por entrar aqui, dividir a sua história com tantas outras pessoas que verão esse conteúdo aqui depois também. E uma história impacta muitas pessoas, né? Milhares de pessoas. Então eu honro o seu tempo, a sua vida por participar desse quadro. Que é isso, nossa. Audicleia, conta pra gente de onde você fala, sua idade. Eu moro em Petrolina, né, no estado de Pernambuco, e eu tenho 46 anos, Sheila. Eu conheci o teu programa pelo Instagram, mas o que me impulsionou mesmo a entrar no programa foi o depoimento de Monize, que era uma aluna sua de outra turma, e ela é da minha cidade natal. Então eu entrei em contato com ela, conversei também, e aí realmente me senti estimulada a entrar no programa. E, Audicleia, conta um pouco da sua história. Como que você percebeu que você precisava de ajuda, que você precisava fazer alguma coisa diferente? Como você se sentia? Quais eram os seus sintomas? É engraçado, né, Sheila, que o universo ele traz para a gente o que a gente está precisando, porque eu estava apavorada com candidíase recorrente, desde o mês de junho, eu acho. E aí vinha tendo muitos episódios, era uma coisa assim que eu nunca tinha visto em mim. E eu estava ficando apavorada porque eu ia à ginecologista e ela passava aqueles métodos bem tradicionais, né? Pomadas e remédios também de via oral. E eu usava a medicação e daqui uma semana voltava. Todos os sintomas e às vezes voltava com mais força. E aquilo ali estava me deixando preocupada. E além disso, estava afetando a minha autoestima também. Eu estava ficando triste. Não sabia mais como lidar com aquilo ali. Na minha última ida, a ginecologista ela falou assim, olha, Audicléia, se você não conseguir com essa medicação que eu estou te passando agora, que é mais forte, inclusive eu tomei antibiótico, nesse dia ela passou um antibiótico bem forte, a gente vai ter que fazer um tratamento mais longo. Vai ser um tratamento aí de 6 meses a 1 ano tomando a medicação, usando pomada. Aí eu enlouqueci, eu pirei. E eu comentei com ela, porque eu já tinha visto alguma coisa tua no Instagram há um tempo, bem mais para trás, assim. E aí eu perguntei para ela, tem alguma coisa a ver com o intestino, com a alimentação? Ela, ela me ignorou completamente, assim. Eu fiquei triste demais com a atitude da médica, né? Não tem nada a ver. E pronto, e não me explicou mais nada. E aí, eu estava acompanhada até na época, eu falei assim, poxa, achei ela muito fria
quando eu fiz a pergunta. Eu acho que não tinha que ser assim. Mesmo que ela não tenha conhecimento, ela podia ter falado alguma coisa do tipo, não, eu acredito que não, mas eu vou procurar saber numa próxima consulta que você vier, a gente vai conversar sobre isso. Mas ela foi Sim. bem taxativa, não tem nada a ver. E aí eu disse, eu vou pesquisar. Mas eu no corre-corre não tive tempo para isso. E de repente você apareceu para mim no Instagram. E aí já apareceu com o vídeo de Monize. Aí eu falei, poxa, Monize aqui. Porque dá uma credibilidade assim, né, Sheila? Querendo ou não, alguém que você conhece tudo, que você já tem um contato. E aí eu entrei em contato com ela rapidamente. Aí ela falou, não, Dicléia, tu pode acreditar que o negócio é realmente bom. O único problema para mim, ela falou, é porque já acabou o meu acesso. Já É, acabou o meu acesso. porque eu falo, né? Você eliminou, você não precisa mais, né? Aí já E é um. assim, Sheila, eu melhorei muito, muito, muito. Eu vou te dizer que eu ainda tá surgindo algum sintoma de candidíase, mas é bem tênue, assim, é coisa pouca. E quando aparece, eu não preciso pomada, eu não preciso nada de remédio via oral. Eu vou lá e dou uma reforçada no programa. Eu vou, sabe, eu recorro ao que você me entregou nas mãos para que eu possa realmente combater aquilo ali. Não me dá mais aquele pavor. E eu já consigo localizar os gatilhos também. Eu sei o que é que está disparando aquilo ali, aquele sintoma. Eu E, acredito também que eu ainda estou ainda com as questões emocionais que realmente ainda está mexendo comigo, mas já estou trabalhando nisso aí também. sim, é um todo, né? E Audicleia, quando tudo começou, faz quanto tempo que Que eu, iniciaram? que eu comecei o programa, Não, sim, foi assim, os quantos anos? sintomas foi no meio do ano, junho. Junho? Junho, mas era uma coisa assim que era tão forte que não dava mais para estar protelando, sabe? Usando aquela medicação e tudo. E quando ela me falou assim, você vai fazer um tratamento de 6 meses a um ano, eu pirei. Eu pirei, porque eu sou aquela que não gosta de remédio, é o último caso. Assim. Farmácia, para mim, é o último apuro mesmo. E E você, aí eu fiquei ah, louca. você percebia outros sintomas junto com isso? Claro, Sim, a dor lá era uma, né? Pelo que você contou aqui, mas depois você olhando o seu corpo inteiro, não, você conseguiu ver outras coisas? já ao mesmo tempo que vinha a candidíase, eu já percebi uma irritação na pele, no corpo todo. Muita coceira, sabe? Muita coceira. E aí eu tava estranhando, porque eu nunca tive problema de pele. Mas eu só associei quando eu vi o teu vídeo. Que você falava, gente, não é só a candidíase. A candidíase é uma coisa que eu toco muito nesse assunto e tudo. Mas tem as outras questões, você foi citando. Uhum. E aí o interessante é que todo mundo em casa estava tendo problema de pele. A Hum. minha filha, né, ela também estava sentindo muito, inclusive essa desidrose que você fala que você sentia, ela ainda hoje tem um pouco, porque ela não aderiu ao programa, infelizmente. Né? Já está com 18 anos, então eu não tenho muito que interferir. E o meu filho, ele tem 10 anos, ele estava com muita irritação na pele, coçava muito. E ele é especial, né? Ele depende muito de mim. Então, assim, estava incomodando demais a mim, porque ele não fala, ele não sabe dizer o que está sentindo. Eu via muito ele coçando o corpinho, aquela irritação muito forte. E quando acordava de manhã, espirro um atrás do outro, espirrando muito, espirrando muito. Essa partezinha assim do nariz dele muito irritado, vermelho. E eu vou te dizer, eu não consegui aplicar o programa com ele assim ao pé da letra, como eu venho seguindo. Mas eu fiz uma boa parte, eu continuo aplicando muita coisa com ele e ele já melhorou muito. Ele já não tem mais essa irritação toda na pele. De manhã ao acordar, ele não fica espirrando. Ele faz as tarefinhas dele normalmente.
do dia. Aquela irritação na pele dele estava muito pior do que em mim, muito pior do que em minha filha. E para mim foi um alívio muito grande ver que ele parou de se coçar, ele ficava muito irritado, né? Pelo fato dele já não conseguir falar e tudo. E eu via que ele estava ficando muito nervoso, né? Além do que, quando ele coça bastante, já começava às vezes até a ferir. Uhum. E aí estava me preocupando demais aquela situação. Então, assim, foi muita coisa que mudou na vida da gente aqui em casa, sabe? E E você, eu que e, agradeço demais. e você doava muito tempo para cuidar dos seus filhos. Eu imagino que aconteceu isso, né? Você, mãe de dois, então colocava muita energia para cuidar dos Ah, eu seus sou mãe de filhos. 4. É que um faleceu pequenininho. Moniz conhece a minha história. Todo mundo na minha cidade, porque é uma cidade pequena. Hoje eu já não moro mais lá. E hoje eu moro com a Júlia, né, que é essa de 18, e Boniek, que é o de 10. E o outro, ele mora com o pai. Mas eu tive 4. Quatro. Então, eu acredito quanto você se doou para os filhos, para a família, e o tempinho para você ficou bem É, pequeno. eu costumo até dizer assim, se eu sentir uma dor forte, eu faço tudo para não ir ao hospital. Assim, fico adiando. A gente acaba fazendo isso, porque eu cuido desse que é especial hoje. E o meu primeiro também teve muito problema de saúde. Então, assim, a gente acaba que fica protelando os próprios cuidados, deixando para depois, deixando para depois. Mas eu não me queixo. Na verdade, eu aprendi a me cuidar de uma forma mais natural, de uma forma que... E com vocês foi um complemento, e foi um complemento muito importante. Porque, como eu já não gosto, eu já sou essa pessoa que não gosta de ir à farmácia, de tomar um remédio por qualquer coisinha. E, Sheila, eu sou muito saudável, graças a Deus. Eu não sinto uma dor de cabeça, eu não tenho problemas de coluna. E olha que eu carreguei meu filho no colo por muito tempo, que ele veio caminhar com 4 anos de idade. Então, assim, eu agradeço muito a Deus pela saúde que eu tenho, mas eu também remeto isso aos cuidados que eu tenho em casa, com a minha alimentação e tudo. E tudo que você ensina no programa veio a complementar isso. Para mim, já é um estilo de vida que eu carrego e que para mim foi, assim, primordial. Foi essencial demais aprender tanta coisa contigo. Que bênção. E, Audicleia, você consegue descrever, em termos de sensações, como que você se sentia antes e como você está se sentindo agora? Quais foram as mudanças? Olha, de início, a gente já percebe pela boca, né, com a questão da raspagem da língua. Eu já sabia da importância, mas eu nunca conseguia introduzir aquilo ali na minha rotina. Porque esquecia. E aí você dá tanta ênfase, gente, tudo começa pela boca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí já começa por aí, né? A gente consegue perceber uma mudança na apreciação dos sabores, vamos dizer assim. E, e aí, de resto, é tudo melhora. É melhora significativa a cada dia, né? Aí vem a questão do estufamento. Eu não tinha muito estufamento porque minha alimentação é uma alimentação natural, desde sempre. Inclusive, eu devo muito a meu pai, porque ele sempre batia muito nessa tecla. Refrigerante não, líquido na hora do almoço não. Aí ele priorizava essas coisas e era uma coisa que ele trazia de sabedoria mesmo da vida. Ele não tinha conhecimento nenhum em relação à nutrição, essas coisas, né? E ele trazia isso pra gente. Então, isso também me ajudou muito. Mas aí, com o programa, Sheila, eu consegui aquela questão que você diz, eu era uma falsa magra, Uhum. né? Porque a barriga, ela desincha muito. E você acaba, querendo ou não, não é que você perde peso, você vai para o peso que você tem que ter. E aí, eu sinto, assim, aquela sensação de leveza.
A produção de gases diminuiu. Eu não tinha o estufamento, mas eu sentia gases no decorrer do dia. Já não tem mais isso. É pouco. Claro que tem, mas é pouco. E assim, tudo é melhor. Tudo é melhor. E se você fosse dar uma nota de como estava a repetição, o quadro de candidíase antes, e como está agora que você está em tratamento, que nota que você daria antes para agora, durante o método? Como eu te falei, né? Ainda aparecem sintomas. Então, eu acredito que, em relação ao que estava, Sheila, eu sou muito ruim assim de avaliar. Inclusive, eu sou professora, mas a minha maior dificuldade é avaliar o aluno, porque existem particularidades, né, de cada caso. E para mim sempre foi muito dificultoso avaliar, principalmente avaliar o outro. Mas já que você está me colocando nessa saia justa de avaliar, hoje eu digo que eu estou assim num 8, sabe? Num 8, não porque eu não dou 10 hoje porque realmente ainda aparecem, mas eu dou 8 porque eu já consigo identificar muita coisa. Eu consigo E como identificar os gatilhos, eu consigo saber como agir naqueles momentos de crise, né? E aí aquela tristeza que eu sentia, já sinto ainda um pouco, mas não é aquela coisa de pavor. E agora, o que é que eu vou fazer? De novo pomada, de novo remédio? Não, hoje eu vou lá e eu reforço no alimento. Eu reforço no suplemento, sabe? E é E isso. antes, como é que estava? Você consegue? Eu sei que essa escala de mensuração é difícil, né? Por isso que quando a gente faz o diagnóstico nutricional, faz os testes, a gente olha e fala, nossa, né? Eu não tinha parado para reparar, né, em tantos os detalhes. Mas é importante esse fechamento, até para você subir para o próximo degrau, que é isso que naturalmente acontece com vocês, né? Para você não esquecer de celebrar. Porque às vezes a gente fica tão apegado, nossa, eu ainda tenho um exemplo, um leve desconforto, eu ainda tenho insatisfação, né? Tem algumas mulheres que têm insatisfação em relação ao inchaço abdominal, mas esquecem o quanto que estava antes, né? Não, eu não esqueço não, sabe? Porque foi muito impactante. Eu nunca tinha tido esses problemas assim. Então, para mim, foi uma coisa que me chocou, assim. De cara, eu pensei, no primeiro episódio de candidíase que eu tive lá no meio do ano passado, eu fiquei assim, não, algo tá acontecendo e eu não sei ainda o que é. Vamos ver. E aí tomei a medicação, não usei pomada da primeira vez. Aí, de repente, pouco tempo, já estava de novo. Aí fui à ginecologista. Aí ela falou assim, bom, já que você já tomou a medicação, tomei por conta própria, né? Aí ela falou, agora vamos usar a pomada para você não ter que tomar novamente. Como se a pomada não fosse para a corrente sanguínea, né? Não sei que lógica é essa. Mas, enfim, usei a pomada, ok. É como se tivesse sarado. Ali os sintomas desaparecem momentaneamente. Aí era coisa assim, de uma semana, 2 semanas voltavam. E estava voltando cada vez mais forte. Quando no início era só uma secreção aumentada, de repente vi uma secreção diferente demais, sabe? Com talhos. E era muito estranho. E aí começou a irritação muito forte. Aí aquilo ali foi me apavorando, porque estava vindo e estava vindo pior. Estava vindo pior. Né? Aí foi quando aí eu fui ainda à ginecologista nesse espaço de tempo de junho, até você começar com o programa e eu entrar na turma, eu fui à ginecologista 4 vezes. 4 vezes. E aí, da última vez que eu fiz a pergunta em relação à alimentação e que ela me falou de um tratamento bem prolongado, aí eu pirei. E olha o aprendizado importante, né? Para quem está escutando aqui, vai ouvir depois. Quando usou a medicação, usou a pomada, deu uma falsa sensação de que estava resolvido. E aí depois volta pior, por quê? Porque o fungo ele vai fazendo as mutações genéticas, as adaptações dele, que se você não estiver com o suporte nutricional correto, você vai o quê?
facilitar para que você tenha mais crescimento, inclusive de outros tipos de fungo cândida, porque existem mais de 200 espécies. Então, lógico que a pomada, o alívio, poderia ter sido feito num primeiro momento com, por exemplo, um banho de assento, com bicarbonato, algo para aliviar e falar, tá, deixa eu pensar o que está acontecendo. Só que quando você está com dor, você não consegue pensar muito ali, né? Não sei se foi assim que E aconteceu com aquele você. pavor, aquele medo, você não consegue se relacionar. Mexe com tudo na tua vida. Querendo ou não, você fica insegura para qualquer coisa. Eu não estava com vontade de sair de casa. Não, é real. E você percebeu, você citou as suas emoções, você percebeu que, claro, você já contou uma parte, né, da sua vida em relação ao seu filho e tudo mais, mas algumas mulheres falam assim, a minha candidíase é emocional. Quando acontece alguma situação mais difícil, o problema aparece de uma forma mais severa. Mas você já percebeu que há um vínculo em relação à tua emoção com a alimentação que antes você não enxergava e que hoje você enxerga? Sim, tem, com certeza. Tudo está muito ligado, né, Sheila? A gente não pode mascarar isso, vamos dizer assim. Uma pessoa que se alimenta bem é diferente, ela reage diferente às situações diárias, aos problemas. E aí, como eu sabia que eu estava tendo esse suporte nutricional e que eu já conseguia eliminar determinadas coisas, eu fiquei mais tranquila. Então, o meu emocional também estava fortalecido. Né? Ao passo que eu via qualquer sintoma da candidíase, eu estava vendo no meu filho aquela irritação. E quando você me deu assim a esperança, porque de que ele também, para mim, foi um norte, de que ele também ia se curar com aquilo, com todo esse programa, com todo esse suporte nutricional. Então, eu fui ficando mais tranquila. Né? E o fato de eu não me abalar tanto com os sintomas mesmo, já me ajudava. Então, é claro que eu liguei tudo isso, eu liguei o emocional, e até hoje eu vejo que um dos gatilhos, para mim, para ele não, eu tô olhando porque ele está ali do lado na sala brincando. Eu vejo que ele não se abala muito emocionalmente com as coisas, mas o cognitivo dele é muito afetado, mas só que eu sei que ele também tem as emoções dele, que ele sente determinadas coisas, e a gente, aqui, a família, a gente estava num período que a gente estava passando por muita coisa. Eu estou vivendo um momento aí, quase 3 anos, num processo de separação, e a gente vive muita coisa num processo desse. E ele, como filho, sente, apesar da condição dele. Né? Então, assim, tudo está ligado. Tudo está ligado. O Para físico e ele, para mim, para minha filha, o emocional estava, mas ela, como ela não aderiu, ainda hoje ela sente. De vez em quando E é engraçado que eu, como melhorei muito, eu já não sinto mais irritação nenhuma na minha pele. Eu sentia na minha pele. De repente eu acordava e já estava coçando. O dele era muito mais forte, a irritação na pele. Só que eu acho que, como no meu caso vinha as questões de pele, mais a candidíase, era como se tivesse mais assim, vamos dizer, estava mais espalhado. Dele não, dele era pele, né? Tava no nariz, tava muito, e ele espirrava muito. E ela, a desidrose, a maior questão dela era a desidrose. Apesar dela não ter entrado no programa, ela também melhorou. Ela também melhorou. Eu não sei, assim, te explicar como, porque ela não eu mudou nada sei. na alimentação dela. Sabe por quê? Então fala. Ah, Mãe feliz, filho feliz. pode ser, né? Tudo tá ligado. Tá tudo Eu acredito. ligado. É mãe feliz, filho feliz. E uma coisa reflete a outra. Claro que tem as questões nutricionais, que ela vai chegar o momento dela olhar para isso, porque ela vai precisar olhar, mas todo mundo tem o seu momento. Mas com certeza aí os seus filhos, né, eles vão absorvendo tudo aquilo de bom que vai acontecendo com você.
Então, é uma troca, é uma simbiose, né, que existe entre mãe e filho que é natural. Então, você É se lindo. sentir bem feito com, com o físico, com a alma nutrida, você reflete nos seus filhos. Ah, E se dedicando outra o, coisa. o tempo a você, né? Dedicando esse tempo a você, porque antes você certamente separou vários momentos para dedicar mais a eles. Então, essa questão de se priorizar ela é muito importante para que isso transborde nas outras pessoas aí em sua volta também. E para cuidar do outro a gente tem que estar bem, né? Ah, tem uma coisa que eu quero falar, que é sobre a pele do rosto, né? Melhorou também. E o cabelo mais do que a pele. O meu cabelo ainda está caindo bastante, mas a textura do cabelo, a forma do cabelo hoje é outra. O, o cabelo é nutrição, né? Cabelo, o marcador de saúde e de doença sempre vai ser cabelo, unha e pele. Então, a gente vai olhando para cabelo, unha e pele e vai observando, vai analisando, vai vendo essas mudanças igual você viu. Isso. E para fechar, o que você falaria para as mulheres que estão escutando agora, que estão numa fase um pouco nebulosa, estão se sentindo tristes, desanimadas? Porque você teve um tempo até relativamente curto de uso de medicações, mas há mulheres aqui que usam as medicações por 5, 10 anos, estão há meses usando. E se você puder deixar uma palavra, né, de luz, de incentivo para essas mulheres para olhar de uma forma diferente, né, para essa nova fase, o que você deixaria para elas? Então, Sheila, a realidade da maioria das mulheres é cuidar, né? Cuidar do outro, é cuidar do outro, é cuidar da família, é cuidar, seja no trabalho, seja como for. Parece que a gente já traz aqui dentro essa questão pelo cuidado do outro, do se doar. Mas o que eu quero deixar para cada um é que a gente só pode doar o que tem. A gente não doa o que não tem. Então, se a gente só doa o que tem, cuidem-se, meninas, cuidem-se. Tirem um tempo para cuidar de vocês, porque é um investimento para poder cuidar do outro. A gente só pode cuidar do outro, eu só posso cuidar do meu filho se eu estiver bem. Eu penso muito nisso, porque ele depende de mim para tudo. Ele não toma um banho só, ele não se alimenta só. Como é que eu vou dar conta disso se eu não estiver bem? Se eu não me alimentar bem, se eu não me exercitar, se eu não for atrás de melhorar as minhas emoções, de equilíbrio em tudo. Eu tenho que estar equilibrada para eu poder levar tudo isso. Então é isso. Investir Perfeito. em você. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo seu Eu que tempo, agradeço. pela sua mensagem. Tenho certeza que vai tocar muitas mulheres. Obrigada, Um, Sheila, por tudo. um, Pelo seu tempo também, que você dedicou tanto para estudar tudo isso, para passar para a gente. sim. E eu preciso estar bem para poder transbordar isso para vocês, né? Então, por isso que eu transbordo, porque eu consegui ficar bem, né? Seria totalmente incoerente, não ia se É, encaixar. Então, por isso que a gente vai espalhando a mensagem, né? Obrigada, viu, pelo seu por tempo. nada. Eu vou tirar Por umas nada. dúvidas das futuras bem nutridas. Aí você Certo. Tenha um bom pode. dia, tá? Ótimo dia para você. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau. Pode clicar aqui no xizinho, tá? Tá. Bom, mulheres, é muito bom escutar, né? Ver uma mulher, mãe de 4 filhos, né? Um filho aí que precisa de uma atenção redobrada, e mesmo assim ela conseguiu separar um tempo para fazer o, o método, né? Para cuidar dela, porque basicamente o método é você cuidar de você. Então, quando você se dedica muito ao outro ali naquele momento de turbulência, de neblina mental, você vai fazendo o quê? Você vai empilhando as coisas, né? Empilhando, empilhando. Aí é o outro, é a casa, o marido, o trabalho e tudo mais. E a fatia de tempo para você cuidar de você fica muito pequena. E imagine para ela, né? Que tem essa questão do filho. Qual é o tempo que ela tinha para ela poder se cuidar? E mesmo assim, ela encontrou
uma forma, está, né? Porque ela ainda está aplicando aí o método. E é muito importante mensurar, ali você viu ela falando, não sei quais são os sintomas de vocês que estão aqui comigo ao vivo, se você quiser perguntar alguma coisa em relação aos seus sintomas, eu vou aproveitar para tirar essas dúvidas de vocês aí a cada entrevista com as bem-nutridas. Bem-nutridas, para quem é nova por aqui, eu chamo de bem-nutrida as mulheres que entram no método, aplicam passo a passo, e aí eu falo que entra no modo águia, no modo foco, no modo bem-nutrida. E quando é avaliada uma escala, né, de sintomas, uma escala de dor, claro, a gente quer o ápice, a gente quer estar sem nada, eliminar todos os sintomas e estar, né, curada, plena. Só que existe uma trilha que precisa ser passada, né? Então você está numa escala de dor, de medo, apavorada, sem saber o que fazer. Você está na escala de dor no máximo, né? No nível 10, você vai caindo nessa escala até você encontrar, né, o seu caminho de estabilidade, de equilíbrio. É exatamente isso que está acontecendo com ela. Ela saiu de uma escala de uma medicação, de dor, de ficar apavorada, de não saber o que fazer e está eliminando aí os seus sintomas. Então, isso vai acontecer com você também, tá? Tem duas coisas que você precisa para que isso aconteça com você. Conhecimento organizado para você saber como agir, em qual momento agir, tá? Então, conhecimento organizado e fé. Porque se você fica com a tua cabeça, nada funciona, nada dá certo, não, é difícil, isso aqui não dá, isso aqui não é para mim, você fica colocando isso na tua cabeça, nada que eu falar aqui, nem se eu mostrar 50 mil casos, vai trazer uma palavra de incentivo, de inspiração para você. Porque você vai se colocar na situação de doente e vai querer ficar nessa situação de doente. E agora a gente começou a falar sobre saúde. A doença você já sabe, você já tem diagnóstico, você já conhece. Agora, o que eu faço para ser uma mulher saudável, para ter saúde? Para eu colher exatamente aquilo que eu vou plantar. Ou você acha que você vai plantar fluconazol e vai acordar com a pele bonita? Não vai, você já sabe disso, né? Então é um outro movimento que a gente está fazendo aqui, tá? A Sanália perguntou como mudar isso. A gente começa efetivamente no dia 19, Sanália Keuli. Então, quem não está cadastrado é nova por aqui, dia 19, domingo, 7 horas da noite. Então, eu dou o meu tempo, vocês dão um tempo de vocês, tá? Então, é uma troca. Eu não consigo fazer o trabalho sozinha, eu preciso que vocês parem para aprender. Então, separe esse tempo, coloca na sua agenda, seja disciplinada e determinada em começar no dia 19. Fala assim, eu vou começar no dia 19, eu não quero mais viver assim. Eu não quero ter uma vida, desculpem o termo, lixo, né, cheia de sintomas, uma vida que eu não consigo viver, eu fico só sobrevivendo. Então marca na agenda, dia 19 a gente começa efetivamente. Então eu entrego para vocês o primeiro módulo do método, vamos ver juntas, vocês vão aplicar juntas comigo, tá? Vocês vão receber o diagnóstico nutricional e depois, quem decidir avançar comigo, quiser continuar no método, aí tem a parte do método paga, tá? Mas dia 19 vocês não têm custo nenhum. O único custo é meu, de transmissão, porque é um evento, é um formato diferente e o tempo também, né, gente? Que é o nosso ativo mais valioso. Barriga inchada. A barriga inchada, mulheres, ela acontece de acordo com o movimento que você faz em relação à inclusão e à combinação dos alimentos. Isso no domingo vocês vão compreender, porque eu vou mostrar os exemplos de alimentos, a combinação e o que acontece. Porque aí você troca tudo aquilo que vive dentro de você. Então, a fermentação, o estufamento, o inchaço, depende do que vive dentro de você. São bilhões de bichinhos, inclusive os fungos. E aí, quando você está com um quadro de candidíase, de repetição, de micose, de dermatite, muita descamação, muito cansaço, que é chamada de hipoglicemia de rebote, tá? Aquela vontade por doce logo depois da refeição e tudo mais. Então, isso indica que há esse supercrescimento de fungos no intestino, tá? Alteração de intestino também, intestino solto e preso, por isso que a barriga fica parecendo
um baiacu. E aí, conforme você vai combinando os alimentos da forma correta, você troca essa microbiota. E aí, a troca dessa microbiota faz o quê? Faz você se sentir bem, feliz, bem disposta, com energia. Porque uma microbiota ruim faz você o quê? Ficar sempre deprimida, triste, ranzinza, com neblina mental, com falta de foco, irritadíssima, com falta de concentração, não consegue desenvolver projetos na vida, não consegue criar os filhos, tá? Então, é isso que quer dizer a barriga inchada. Anne perguntou aqui, vocês colocaram sintomas, né? Na verdade não foi uma pergunta, sobre a disbiose intestinal. Na verdade, mulheres, a disbiose não é só intestinal, você não tem o seu intestino separado do seu corpo. A palavra disbiose nada mais é que desequilíbrio. Quando você está desequilibrada, não é só os intestinos. É porque é chamado de disbiose por algumas pessoas intestinal, porque lá, né, no intestino tem diversos neurônios, milhares de neurônios. A gente tem muito neurônio na cabeça, tem muito neurônio nos intestinos. Mas quando há um desequilíbrio, está acontecendo em várias partes do corpo, né? E aí você trata uma coisa, você corrige outras. Então é uma consequência. E aí esse desequilíbrio pode ser por fungos, que é o que a gente está conversando aqui, tá? Então, a Natália colocou coceira, corrimento, tem a bolha nos dedos. Tudo isso, mulheres, é tubo digestivo adoecido, tá? Tubo digestivo que precisa ser reconstruído. Então, o tecido do nosso tubo digestivo é igual, por exemplo, o tecido da sua bochecha. Passa a língua aí na sua bochecha. Tá vendo que é fininho? É delicado? Então, alguma coisa foi lá e acabou com o tecido do seu tubo digestivo. Pode ter sido antibiótico, um corticoide, pode ter sido anticoncepcional, pode ter sido muitas rodadas de má alimentação, de álcool com o passar dos anos, pode ter sido um conjunto de coisas. Então, agora você precisa reconstruir esse tecido. É isso que você tem que fazer, tá? A Mara comentou aqui da urticária. É isso, Mara. Vamos reconstruir esses tecidos para você ir amenizando cada vez mais, parar de ser refém aí dessas medicações. Sobre descamação, Rebeca colocou aqui. Eu tenho no couro cabeludo descamação, placas avermelhadas e o cabelo tá caindo bastante. Se você não tem o seu diagnóstico, é importante você ter. Eu acredito que você tem uma dermatite seborreica, tá? Mas é importante você ter o seu diagnóstico, tá? No dia 19, eu vou te dar o seu diagnóstico nutricional. Então, a gente vai fazer o diagnóstico. Porque antes da gente começar a falar da alimentação, do que precisa ser feito, do que comer, da combinação, que é uma parte, eu não consegui, lógico, falar tudo, né? Mas vai ser uma enxurrada de informação, de conhecimento para você já avançar. Você precisa receber o seu diagnóstico nutricional. O diagnóstico médico é o nome da doença. É o batismo lá, eu sempre brinco que é o batizado da doença. Ah, isso é uma micose, isso é uma desidrose, isso é uma dermatite, tá? Então, basicamente, é para isso que você vai no médico. Só que a maioria das pessoas vão no médico porque querem a solução. Ah, eu quero a solução para não ter mais a candidíase. Só que a solução é o que você faz na sua casa. E ninguém te falou isso. A solução não é quando você senta ali na frente do médico. É igual a solução é sentar na minha frente e passar em uma consulta? Claro que não. O que eu vou poder fazer com você sentada ali comigo? Não. É a na ação. É por isso que dia 19 a consulta é para ação. É você vai chegar dia 19 com um caderno. Ali junto comigo, eu vou te ensinar, você vai aprender e você vai colocar em prática. Porque você só sentar ali na minha frente não iria adiantar. Igual você está me escutando aqui agora. Isso não vai adiantar. Isso é, na verdade, a consciência. Você está adquirindo a consciência do que precisa ser feito. E tá tudo bem. É este o caminho mesmo, tá? Agora, ir ali, né? Ah, eu vou no médico porque eu quero curar a urticária, porque eu quero curar a candidíase, porque eu quero curar a micose, porque eu quero curar o inchaço na barriga. Não, não vai acontecer, mulheres.
Não tem como você sentar no consultório médico e esperar que ali saia a sua cura. A sua cura vai sair dentro de casa, com a sua rotina, na cozinha, o ambiente que você vive, tudo isso, tá? E aí exige aprendizado. A Lore perguntou. O programa SP, na verdade, é método SP que a gente colocou o nome, né? Porque é uma metodologia que eu criei. É que eu acho que a Audicléia comentou. Acaba dando a mesma coisa. Perguntou se é acessível. Para você saber se um programa é acessível, Laura, não indico consulta, né? Consulta não vai resolver mesmo, uma consulta sozinha, não vai. Então, para você avaliar se isso é acessível para você, faz o seguinte, pega uma planilha e coloca nessa planilha quanto que você já gastou de medicação. Aí depois nessa mesma planilha, coloca aí quanto que você gastou com coisas na sua casa que não te trouxeram saúde, que não te trouxeram bem-estar. Por exemplo, a tua televisão, quanto que custou? Quanto custou o seu sofá? Ah, mas o sofá traz conforto. Mas tem sofá de tudo quanto é preço, né? A televisão, quanto que custou essa televisão? Você investiu nessa televisão. A roupinha na Shein, coloca tudo isso na planilha. E aí você vai avaliar quanto que vale a sua saúde, quanto que vale bens materiais e travou aqui. Porque aí você começa a entender quais são os seus valores. Quais são os seus valores? Tá? Então, a percepção de valor é só assim que você vai ter. Então, se eu falar para você, o método, ele custa R$ 250 por mês. Um exemplo, tá? Isso é um exemplo, não é esse o valor, não. Então, custa R$ 200. 250. Ah, mas R$ 250 por mês é caro. Ah, mas não foi caro na parcela do celular, R$ 250. Não foi caro na parcela do sofá. Por quê? Porque não foi colocado em planilha. Então, a sua saúde não vale isso, você não vale isso, a sua autoestima não vale isso. Então, coloca aí na planilha para você depois mensurar quanto que vale a sua saúde e a gente ter essa conversa de forma mais profunda, tá, Lorenz? Porque aí você vai ver se você consegue ou não pagar. Quanto que você vale? É sobre isso. Bom, vou seguir aqui nos comentários. Bom, mulheres, pelo que eu tô vendo aqui os sintomas de vocês, eu vou fazer, antes da gente entrar no dia 19, eu vou fazer uma live para explicar mais detalhadamente os sintomas, mas o diagnóstico nutricional mesmo vai ser no dia 19, tá? Que são essas queixas que vocês estão colocando para vocês conseguirem entender o que está acontecendo. Tipo, a Alessandra colocou, meu intestino é péssimo, sinto muita dor. Tem, quem mais aqui? A Rosana colocou aqui, eu tenho candidíase. Não, a Rosana não. Foi a Rosana. A candidíase causa coceira na cabeça, queda de cabelo. Então, tem dúvidas ainda muito do que causa, né? Do que o fungo pode causar. Então, eu vou explicar isso em detalhes, tá? Hoje eu não vou conseguir fazer isso, porque eu tenho um atendimento agora para fazer às 9 horas da manhã. Mas, basicamente, é importante vocês compreenderem que o fungo, ele tá presente aqui no meu corpo, do lado de fora e do lado de dentro. A colonização de fungo existe em todo mundo, de certa forma. Só que tem algumas pessoas que têm mais colonização de fungos do que outras, porque depende da história de vida da pessoa, tá? Então, o que é a história de vida? Por exemplo, eu fui uma criança que viveu, eu não gostava de comer comida, vivia à base de miojo, salgadinho, bisnaguinha, leite com chocolate, vivia à base de vento, basicamente, e sempre estava doente. Vento que eu digo os industrializados, né? Cheetos, eu vivia à base de Cheetos. E isso faz parte da minha história, de quem eu sou, né? E do que aconteceu comigo no futuro. E eu precisei de muitas medicações. De Diane 35 para acne, de muito azitromicina para amidalite, depois veio Roacutan para acne, depois veio pomada com corticoide e antifúngico por conta da desidrose, da micose. Então você tem a sua história, tá? E aí, com base nessa deficiência nutricional que pode ter acontecido na barriga da sua mãe, ou na infância ou na adolescência,
o fungo vê a oportunidade de crescer. E o fungo, ele decompõe os tecidos. Então, ele vai decompondo as partes do corpo, por isso que descama. Descama. Então, você vai na região íntima de uma mulher que está com candidíase, ela fica coçando ali porque o fungo está comendo literalmente os tecidos. A unha com fungo, você vê o que? A unha esfarelando. No couro cabeludo, você olha o couro cabeludo da pessoa, você passa assim, vai descamando, vai esfarelando. As dobras, né? O fungo cresce muito nas dobras, na língua. Então, a língua fica muito branca. Então, o fungo vê a oportunidade de crescer. Só que você não vê que ele está crescendo no tubo digestivo, no intestino delgado. Você não consegue ver isso, mas você começa a sentir, né? Você sente, porque você se sente mais irritada, mais cansada, sem energia. E algumas pessoas têm um inchaço na barriga, outras terão diarreia. Por isso que a alimentação é a única coisa que é capaz de interromper esse loop de adoecimento. Porque se você trata com a medicação sem tratar com a nutrição, o fungo vai voltar. E vai voltar mais forte, porque você não está protegida. Tá? A proteção não vem da medicação. A medicação, ela tenta fazer a eliminação. Só que a eliminação não é exterminar. Não tem como exterminar fungo da terra. Não tem como. O fungo, ele sempre vai estar aqui. Sempre. Dentro de você e fora de você. O que ele não pode é crescer. E a ilusão é, eu vou usar isso aqui para tirar o fungo de mim. Mas não. Ele não vai ser exterminado. O que você tem que fazer é ficar forte. Forte. E quando eu falo forte, é nutricionalmente forte. Que você não está. Se você está ficando doente, você não está forte. Nem o seu físico, nem a sua alma. As duas, esses dois pilares estão enfraquecidos. Os dois pilares. Você não, gente, você não conhece uma pessoa que está doente, que está saltitante, as emoções estão incríveis. Não tem como, né? E a alimentação não é sobre cortar um monte de coisa. É sobre incluir. Acabei de citar aqui para vocês. Você precisa ficar forte. Como você vai ficar forte só cortando alimento? Não existe isso. A pele, a unha, o cabelo, para ficar forte, precisa do quê? De corta tudo que vai ficar forte, a pele vai ficar bonita, vai sumir as espinhas, o cabelo vai crescer, a unha vai crescer. Não, é a nutrição. Só que qualquer nutrição não é uma nutrição estratégica, antifúngica, que você tem a capacidade de fazer a digestão, absorver, digerir para você poder eliminar esses sintomas. Tá? Mulheres, ontem foi liberado para vocês, a Sol até colocou aqui, o livro Explicando a Síndrome Fúngica. Explicando. É um livro gratuito que eu dou de presente para vocês nessa primeira etapa que nós estamos. Hoje, a gente vai encaminhar para vocês um outro presente. Todo dia vai indo um presente. Onde vocês estão recebendo esses presentes? Nos grupos e no e-mail. Então, se você ainda não está cadastrada para o dia 19, entre, se cadastre para você receber esses materiais, para você chegar no dia 19 com mais bagagem de conhecimento, com mais consciência, para você resolver isso, tá? Então, é no grupo. Ah, Sheila, não recebi. Vai ser reenviado lá, entra lá para você poder receber, tá? Esse grupo é no WhatsApp e para se cadastrar é no link aqui da minha bio do Instagram ou comenta em qualquer post aqui do Instagram Nova Mulher que você recebe, tá bem? Então, até mais tarde à noite eu entro com mais uma bem nutrida para vocês ir conhecendo várias histórias diferentes e vendo quais eram os sintomas, como que elas estão, se já eliminou, se está eliminando, o que está sentindo. E 9h30 ou 9 horas da noite eu entro, não lembro aqui de cabeça, mas eu aviso vocês pelos stories. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até daqui a pouco, até mais tarde.